É quando somos crianças que os nossos pais e professores nos começam a ensinar uma teoria ética qualquer que nos ajuda a distinguir o bem do mal. Começam por nos dizer que não podemos roubar o lápis da Luizinha. E nós queríamos tanto aquele lápis azul. Depois, dizem-nos que não podemos bater no João, quando ele acabou de me tirar a bola de futebol. Quando somos crianças, aí por volta dos 3 anos, começamos a aprender uma série de proibições através de comandos e ordens como está mal, não faças isso que é errado, és um mau menino, por aí fora. Não se preocupem, eu não fiquei traumatizado na infância, nem estou agora a fazer podcasts de filosofia para curar um recalcamento psicológico qualquer. Ou estarei. Quem sabe? Bem, a verdade é que não me lembro bem como era nessa altura. Mas devia achar que o mal era aquilo que os meus pais, ou a Manuela, a minha educadora no pré-escolar, me diziam que era mal. Por algum motivo, o mal era exatamente aquilo que eu muitas vezes queria fazer e aos poucos fui aprendendo a controlar os meus impulsos maléficos para evitar ser rotulado com aquela expressão terrível, és mau. Por volta dos 6 anos, os meus pais inscreveram-me na catequese. E eu aí fui aprendendo outras modalidades de bem e de mal que outro grande educador, Jesus, nos tinha ensinado. Mas aos poucos fui-me decepcionando com Jesus e fui-me libertando da necessidade de ter alguém em cima de mim a dizer-me o que fazer. Fui compreendendo que não precisava de mais ninguém para me dizer o que era certo e errado. Eu próprio olhava para as coisas e era capaz de dizer o que havia de bom ou mal nelas. Isto deu-me um sentimento de autonomia e de satisfação muito grande. Provavelmente era isto que significava ser crescido, ser responsável pelos meus atos e saber distinguir o bem do mal. Mas depois comecei a pensar um pouco mais sobre estas coisas e perdi todas as certezas que tinha acerca do bem e do mal. Sem mesmo distinguir o bem do mal? E como posso saber se alguma coisa é boa ou má? Afinal, o que é que faz uma coisa ser boa ou má? Será o bem e o mal aquilo que algumas pessoas dizem, como eu achava quando andava na escola? Ou o bem e o mal é aquilo que eu considero ser bom ou mau? Como comecei a pensar depois. Mas, se for assim, como sei se o que acho bom e mau é efetivamente bom e mau? Não será que eu acho que algo é bom ou mau porque fui ensinado por algumas pessoas a pensar assim? Mas como é que essas pessoas sabem o que é bom ou mau? Quem ensinou essas pessoas que me ensinaram acerca do que é bom e mau? E quem ensinou as pessoas que ensinaram essas pessoas? E quanto às pessoas que ensinaram estas últimas pessoas? E quando é que isto acaba? Bem, acho que uma pergunta que pode terminar esta regressão infinita é de saber, mas afinal, como é que alguém pode saber o que é bom e mau? Antes disso, porém, vamos dar um passo ao lado. Vamos pensar como é que alguém pode saber outra coisa qualquer. Pode ser que isso nos dê alguma pista sobre como saber como encontrar o bem e o mal. Por exemplo, como é que alguém sabe se está a chover lá fora? É fácil. Olha pela janela e vê se estão ou não a cair pingos de água do céu. A inferência dos pingos de água a cair do céu para a certeza de que está a chover lá fora é imediata, é fácil. Mas parece que com o bem e com o mal não basta olhar para o mundo e ver lá fora o bem e o mal, como vemos os pingos de água através da janela. Vejo alguém a fazer algo que considero bom ou mau, mas não vejo o bem e o mal em si mesmos. Ora, vamos continuar a olhar pela janela lá para fora. Do outro lado da rua, vejo um jovem a levantar-se do seu lugar na paragem de autocarro, abrigado da chuva, para dar lugar a um senhor idoso. Sinto-me bom com aquilo que vi. A minha fé na humanidade encontra-se temporariamente reposta e sorrio de satisfação, pois vi algo que considero bom. Um ser humano preocupado com o outro é algo que me conforta naturalmente. Um pouco depois, ali ao lado, ainda através da janela, vejo um carro atropelar um cão e seguir viagem sem prestar qualquer auxílio. Percebo imediatamente que isso é algo errado e o meu corpo reage contraindo-se perante tamanha crueldade. Mas se eu pensar bem, percebo que não vi efetivamente nada de bom nem de mau nestes episódios.
pelo menos não vi algo bom ou mau como vejo a chuva lá fora. O problema que encontramos quando começamos a pensar sobre estas coisas é o problema filosófico da natureza do bem e do mal. O que é que faz com que alguma coisa seja um bem ou seja um mal? Será que são coisas que existem no mundo fora de mim? Seguramente não são coisas como os pingos da chuva que posso ver e sentir. Mas então que tipo de coisas são essas? Ou serão o bem e o mal apenas atitudes minhas de aprovação e de desaprovação perante certas coisas? Fico agradado com a atitude do jovem, logo sei que é algo bom. Choca-me o atropelamento do cão e fico automaticamente a saber que é algo mau. Mas é o meu corpo que sabe essas coisas? E como é que ele sabe isso? E se por algum motivo me tornar insensível a essas coisas e deixar de as sentir como boas ou más, deixam de ser boas e más? Bem, vamos dar aqui uma volta um bocadinho mais larga. Vamos esticar um pouco esta experiência mental e ver até onde é que esta intuição nos pode levar. Vamos imaginar que num futuro próximo, todos nós, todos os seres humanos, deixam de sentir empatia uns pelos outros e pelos animais. Deixamos todos de querer saber se velhinhos têm lugar para se sentar, enquanto os jovens descansam as pernas estendidas num banco e é-nos totalmente indiferente o sofrimento de um animal a ser atropelado por um carro. Bem, isto, nesta experiência mental, neste mundo distópico que podemos imaginar, isto significaria que o bem e o mal teriam desaparecido do mundo? Ou quereria antes dizer que nós é que tínhamos deixado de identificar o bem e o mal no mundo? Se for esta última a hipótese verdadeira, então parece que temos em nós uma espécie de sensores de bem e de mal que os identificam no mundo à nossa volta. Segundo esta hipótese, o bem e o mal existem mesmo por aí. No entanto, são invisíveis ao olho nu. São como as ondas de rádio que existem na realidade, mas que só descobrimos com o equipamento eletrónico adequado. Será que alguns de nós estão equipados com esse equipamento moral para identificar o bem e o mal enquanto outros não estão? Se for assim, ficamos com outro problema. Como sabemos se estamos a sintonizar as ondas morais certas? Como sabemos se não devíamos estar a apanhar outra emissora qualquer? Podem existir, espalhadas pelo universo, infinitas emissoras de moralidade e nós apenas conseguimos sintonizar uma meia dúzia de estações de moralidade. A moral hindu, a moral cristã, a moral islâmica, a moral judaica, uma moral secular ou qualquer outra moralidade que agora nos lembremos. Achamos que é bom ou mau o que o nosso emissor, que sintonizamos toda a vida, nos diz que é bom ou mau. Mas isto parece perfeitamente aleatório, não? Se sintonizássemos outro emissor qualquer, teríamos outras noções totalmente diferentes de bem e de mal. Ou será que nada disto faz sentido nenhum? Será que não existem nenhumas ondas de moralidade por aí para serem detectadas, mas o que há são apenas atitudes sincronizadas que algumas pessoas têm acerca de certas coisas? Talvez a nossa cultura, os nossos hábitos sociais ou até mesmo a evolução natural nos tenham posto de acordo acerca de certas coisas serem boas e outras más. Então, serão essas atitudes sincronizadas que determinam se algo é bom ou mau? Se assim for, a moral é uma espécie de acordo social que determina o que é bem e o que é mau. Bem, até aqui estivemos a falar de 3 problemas distintos. Recapitulando. Primeiro problema, saber se o bem e o mal existem independentemente de nós. Sim? Se o bem e o mal existem lá fora. Se há uma moralidade objetiva, independente das considerações subjetivas que possamos ter acerca das coisas. O segundo problema, o de saber se podemos conhecer o bem e o mal. Sim? Uma coisa é saber se existem bem e mal. Outra coisa é se podemos conhecer bem e mal. E um terceiro problema, o de saber o que são afinal o bem e o mal. Bom, estas são algumas das questões que nos vão ocupar no Café Filosófico de logo à noite. Para saber como é que outras pessoas como nós pensam sobre o bem e o mal, não filósofos profissionais, não académicos, não professores de filosofia, mas pessoas normais,
pessoas inteligentes e interessadas em ter uma boa conversa e em pensar sobre problemas como estes. Para isso, inscreva-se no Café Filosófico de hoje, às 21h, na Academia do Diálogo. Estarei lá à sua espera. Até logo.